Olá, boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao webinário de lançamento da plataforma do Programa Mais Iguais, Políticas de Gênero Transformando as Cidades. Vamos só aguardar aqui uns minutinhos para as pessoas irem acessando, entrando, né? Quem já entrou pode ir colocando, compartilhando o nome e a cidade aqui no chat para que eu possa ir citando os municípios presentes, tá bom? Vamos então dar início ao lançamento da plataforma Mais Iguais. Para começar, vamos assistir ao vídeo institucional do programa Mais Iguais. Imagine caminhar por uma cidade onde cada mulher tem a certeza de que sua voz é ouvida e seus direitos são respeitados. Onde as ruas, praças e centros comunitários são espaços seguros e cheios de oportunidades reais para crescimento e inclusão. O caminho para a equidade de gênero envolve a ação conjunta de governos, sociedade civil e instituições. Quando gestoras e gestores públicos se engajam em políticas inclusivas, damos um passo importante para transformar não apenas vidas, mas também cidades inteiras. O Programa Mais Iguais é mais do que uma iniciativa, é um movimento pela transformação. A Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos e o Instituto Alziras, com o apoio da AfD, identificam e promovem iniciativas que fortalecem a igualdade de gênero. O objetivo é garantir que as mulheres tenham protagonismo e oportunidades para atuar onde quiserem, ao mesmo tempo em que incentivamos iniciativas que promovem uma distribuição mais justa do trabalho de cuidado e incentivem ações que busquem justiça climática em nossas cidades. Cada passo dado, cada iniciativa e cada política implementada é uma conquista que aproxima todas as mulheres de um futuro em que elas têm o poder de decidir e transformar. Juntos, vamos construir cidades que refletem o melhor de nós. Vamos continuar essa jornada. Vamos apoiar políticas que criem oportunidades e respeitem a diversidade. Quando investimos em políticas públicas para mulheres, investimos no futuro de todos. Seja parte dessa mudança, por cidades mais igualitárias, humanas e fortes. Eu sou a Aline Martins, socióloga, especialista em políticas públicas de gênero, assessora técnica na FNP e gestora do programa Mais Iguais. Hoje tenho a honra de ser a apresentadora deste evento tão especial, o lançamento da plataforma Mais Iguais. Convido a acessarem, está disponível no endereço maisiguais.org. O programa Mais Iguais, Políticas de Gênero Transformando as Cidades, é uma co-realização da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos e do Instituto Alziras, com o objetivo de apoiar cidades no avanço da igualdade de gênero e no empoderamento de mulheres e meninas, alinhado ao ODS 5, considerando os marcadores de raça e etnia. Gostaríamos de agradecer aos nossos parceiros institucionais, ONU Mulheres, Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, Povos Indígenas e Cidades, e agradecemos também aos parceiros programáticos, ONU Mulheres, Sebrae Nacional e Observatório do Clima, que contribuíram validando os critérios de seleção das boas práticas e compondo o júri de seleção. Agradecemos também à Agência Francesa de Desenvolvimento, a AfD, financiadora do programa. Em 2024, nós dedicamos ao desenvolvimento da plataforma Mais Iguais e à sistematização de boas práticas de políticas transversais de gênero, com foco em justiça climática, política do cuidado e empreendedorismo. Já em 2025, o programa vai avançar com ciclos de formação e troca de experiências entre municípios participantes, além do lançamento do selo Mais Iguais, que reconhecerá os esforços das cidades na promoção da equidade de gênero e raça. Sobre a dinâmica aqui do nosso webinário, vamos ter uma fala de abertura com representantes, então, das entidades correalizadoras, FNP, Instituto Alziras, e da entidade financiadora, a AfD. Na sequência, a gente vai ter a apresentação das práticas selecionadas, dividido por eixos. Primeiro, vamos falar as práticas de justiça climática, seguido do comentário do Observatório do Clima, que foi quem compôs o júri, né? Depois teremos as práticas de empreendedorismo, seguido do comentário do representante do Sebrae Nacional, e políticas de cuidado, seguido dos comentários da ONU Mulheres, tá? Perguntas podem ser feitas pelo chat, que a Valquíria Tibúrcio, coordenadora aqui do programa, vai estar disponível para responder diretamente no chat, tá bem? Bom, então, para
começar, né, nessa abertura. Agora, então, eu vou falar não como a apresentadora aqui do webinário, mas como representante da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, como gestora do programa, e eu não posso começar sem a minha fala sem agradecer, né, a quem tornou esse momento possível. Quero destacar Daniel Miranda, nosso coordenador de Relações Institucionais e Projetos, que acreditou nesse programa desde o início. Em nome dele, agradeço a toda a equipe da FNP, que abraçou o Mais Iguais assim com tanto carinho, engajamento e dedicação. Agradeço também ao Instituto Alziras, né, representado aqui por Marina Barros e Valquíria Tibúrcio, coordenadora do programa. E é impossível falar do programa Mais Iguais sem mencionar a comissão de prefeitas, né, da FNP. O Mais Iguais é uma ferramenta prática, né, que conecta a força e a inspiração dessa comissão à implementação de políticas públicas sensíveis às desigualdades de gênero. E hoje celebramos um marco, né, o lançamento da plataforma Mais Iguais. Essa plataforma é a primeira etapa do programa, um espaço criado para reunir e compartilhar experiências que estão transformando a realidade, né, dos municípios. São 12 boas práticas tecnicamente selecionadas que abordam justiça climática, empreendedorismo e políticas do cuidado, todas com enfoque de gênero. E a plataforma, ela não é apenas uma vitrine de ideias, ela é uma verdadeira caixa de ferramentas. Cada experiência foi sistematizada para que gestores e gestoras municipais consigam adaptar e implementar essas políticas em suas cidades, criando soluções concretas, né, e transformadoras. Então, hoje a gente está lançando assim mais que uma plataforma, a gente está lançando um convite para que cada município olhe para essas práticas e encontre nelas inspiração para construir cidades mais justas, igualitárias e humanas. E o programa Mais Iguais, então, é mais do que uma iniciativa, né? Ele é um compromisso com o futuro. Agradeço a todas e todos que estão conosco nessa caminhada, né? Que essa plataforma seja apenas o início de um impacto que queremos ver em cada canto do Brasil. Então, agora também convido aqui para essa abertura a Marina Barros, né, diretora do Instituto Alziras, que é uma grande parceira, né, na construção e implementação do programa Mais Iguais. Marina, por favor. Obrigada, Aline. Boa tarde a todas e todos. Para nós é uma enorme alegria e gratidão estar inaugurando hoje, lançando a plataforma Mais Iguais. É um marco importante para nós do Instituto também, como missão da organização que temos, né, de amplificar a presença de mulheres na política, na gestão pública, mas também produzir políticas públicas que tenham como horizonte a igualdade de gênero, né? A gente ficou muito feliz com esse convite para compor a parte técnica do programa, né, que foi feito pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, e a gente não imaginava a dimensão do impacto que a gente poderia alcançar com a plataforma e com tudo que vem ainda por 2025, que a gente tem de planejamento também para 2025, né? Então, acho que hoje, tendo aqui a presença dos municípios, né, as prefeitas, os prefeitos, as equipes técnicas que comandaram essas boas práticas que a gente está sistematizando, a gente tem certeza que está trilhando um caminho de mudanças concretas e inspiradoras, né? A gente teve, eu queria só reforçar, assim, dizer para vocês que recentemente a gente teve em dois eventos globais, né, de grande relevância, o G20 e a COP29, né? Em ambos, a gente ficou evidente para nós e para todo mundo, né, que a equidade de gênero ela não é uma questão isolada, né? Ela está cada vez mais ganhando importância e transversalidade, né? A visibilidade, a visibilização de boas práticas é uma coisa que foi comentada tanto nas recomendações do G20 quanto também na COP, né? A presença de dados, de mensuração de impacto. E aí o que a gente está refletindo mas na prática, no município, com todos os desafios que os gestores têm, enfrentam, o que os municípios estão produzindo? E a gente fica muito feliz de ver que na nossa chamada de edital a gente teve muitas boas inscrições, né? Foi difícil selecionar, mas estão aqui 12 boas práticas que a gente tem muito orgulho de replicar, de sistematizar. A gente teve todo o carinho de sistematizar, conversar com os gestores, trazer elementos gráficos que orientem os outros municípios, né, a replicar nos seus territórios, adequar nos seus territórios. Então, foi um trabalho muito dedicado, né? Queria parabenizar a Valquíria Tibúrcio, que coordenou esse projeto aqui pelo Instituto Alziras, também as pesquisadoras, Ana Laura, Thaís,
e Lígia, que sistematizaram as práticas, cada uma no seu eixo. Também queria agradecer a Cíntia Melchiori, que é diretora do Instituto Alzires, que iniciou esse processo junto com o Daniel, e também as minhas companheiras, Michelle e Tauá, que contribuíram muito, né, de maneira essencial para a gente chegar aqui hoje. Então, acho que isso que a Aline falou, corroboro, é uma ferramenta que a gente está criando hoje aqui, que ela vai estar viva e sempre muito ativa, que é para fortalecer a capacidade dos municípios de promover a equidade de gênero, entender o que é, então, transversalizar gênero nas políticas públicas. Vamos qualificar isso, vamos entender exatamente do que nós estamos falando, nas políticas de adaptação climática, nas políticas do empreendedorismo, né, nas políticas de saúde, educação, e eu acho que 2025 vem aí com esse desafio para a gente estruturar a parte de formação, qualificação, capacitação, né, dos gestores públicos para entender essa questão da transversalização, produzir dados, produzir evidências, que é isso que a gente gosta de trabalhar aqui também no Instituto Alzires, né? Então, que esse seja um ponto de partida, né, para um chamado à ação coletiva, né, o compromisso, a visibilização dessas cidades que estão aí pioneiras, né, construindo políticas públicas que já entendem, compreendem essa questão da transversalização dos marcadores de gênero. Tenho certeza que a gente está falando aqui que cidades mais iguais são cidades mais fortes, mais justas, mais humanas e melhores para todo mundo, né? Obrigada. Obrigada, Marina. Antes de eu passar a palavra aqui para Marília, eu só queria agradecer, registrar a presença aqui da prefeita Francinete de Abaetetuba, registrar a presença de representantes dos municípios de Curitiba, Recife, Rio de Janeiro, registrar a presença da prefeita Renata Sene, de Francisco Morato, aí representantes também de municípios de Guarulhos, Ribeirão Preto, São Paulo, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Belo Horizonte, Maceió e Vitória da Conquista. Eu passo agora a palavra, então, para Marília Bonfim, especialista em gênero e inclusão social da Agência Francesa de Desenvolvimento, AFD, que viabilizou o financiamento dessa iniciativa. Marília, por favor. Obrigada, Aline. Então, primeiramente, gostaria de cumprimentar todas as pessoas que estão aqui presentes, em especial a Aline e a Marina, que foram as pessoas com quem eu pude trabalhar no Mais Iguais, que pilotam o programa, mas, evidentemente, cumprimentar também todas as representantes das boas práticas aqui. Então, primeiro falar um pouco por que a AFD está aqui, né? A gente carrega essa bandeira da diplomacia feminista desde 2018, e aí a AFD também é uma agência feminista, e nas operações no Brasil a gente conseguiu traduzir essa importância também da interseccionalidade para compreender esses desafios da sociedade brasileira e como que a gente pode responder a eles. E aí a gente veio trabalhando um pouco com a FNP em algumas iniciativas, depois com o Instituto Alzira em outras, e enfim, a gente conseguiu convergir para chegar no Mais Iguais. Então é sempre bom contar com vocês aqui. A gente sabe que vocês são parcerias muito estruturantes para a gente chegar nesse objetivo. Então, falando pela FD, a gente atuou dentro da nossa natureza, né, como banco financiador de desenvolvimento, mas em uma experiência muito inovadora que com certeza vai fomentar essas mudanças que são necessárias, desde o modo de pensar, principalmente, mas o modo de fazer política nos municípios. E isso, por consequência, também facilita o nosso projeto, os nossos trabalhos também, quando a gente vai conversar com os municípios para pensar nos empréstimos, justamente para conseguir considerar esses desafios, a igualdade de gênero e raça no âmbito de outras políticas transversais. Então, foi muito bom ver o resultado do Mais Iguais, que a gente vai poder ver cada uma das práticas, mas é muito bom ver também que todas as regiões do Brasil estão representadas, com eixos muito estruturantes, não só para o presente dessas políticas, mas principalmente para o futuro das políticas públicas, em que a gente vê que lente de gênero e raça é incontornável, de fato. Então, o Mais Iguais ele é inovador no sentido de ser o primeiro passo, naturalmente, né? Que é de olhar para quem já está fazendo isso, para depois a gente aprender e adaptar a realidade de cada município com suas particularidades. Então, é justamente essa plataforma de compartilhamento de experiência, né? Então, é ótimo ver, por exemplo, práticas de municípios que já são conhecidos pela FD, mas é muito bom também conhecer novas práticas, entrar em contato com outras realidades, outras cidades. Então, novamente, queria justamente agradecer essa parceria da FNP, do Instituto Alziras,
bem como essas parcerias institucionais e programáticas, né, na figura da ONU Mulheres, dos Ministérios das Mulheres, da Igualdade Racial, dos povos indígenas e das cidades, e também os parceiros programáticos do SEBRAE, o Observatório do Clima e, novamente, a ONU Mulheres, e parabenizar mais uma vez os municípios selecionados, porque do nosso lado a gente ficou bastante feliz de ver que isso já existe, que isso pode ser sistematizado pelo programa Mais Iguais e que isso pode ter mais uma semente para a gente colher os frutos a partir de então. Muito obrigada. Obrigada, Marília. Bom, então a gente vai passar agora a conhecer as práticas, né, selecionadas pelo eixo de justiça climática. Então, vamos começar passando a palavra para a prefeita Marília Campos, de Contagem, que apresentará a iniciativa Transformação Comunitária, Unidade Produtiva Sapucaias 2. Prefeita Marília. Uma boa tarde a todos, um prazer estar com vocês para expressar, inclusive, a nossa alegria pelo reconhecimento de um trabalho que ainda é inicial, que ainda é embrionário, mas que já tem um efeito enorme, especialmente na região onde ele foi desenvolvido. Esse trabalho, que é a Unidade Sapucaias 2, a unidade produtiva, ele atende a várias diretrizes, né? A primeira da participação popular, que é central no nosso governo. A segunda, a questão da sustentabilidade. E a terceira, porque ele é um trabalho realizado, comandado, né, por um grupo de mulheres, 25 mulheres que passaram por lá e transformaram esse trabalho numa grande referência para inspirar outras práticas no município de Contagem. Então, qual é a realidade? Nós temos um bairro de periferia que tinha um lote abandonado e a população se incomodava muito com esse lote abandonado, um lote, inclusive, público, né, um espaço público, que tinha muitas práticas inconvenientes, ilícitas, e a população, então, começa a mobilizar para exigir do poder público uma finalidade para esse lote. E a gente começou, então, através de uma escuta, a ouvir aquela comunidade sobre a finalidade desse lote. Então, o processo de participação, ele chamou o poder público e o poder público fez uma proposta de transformar essa unidade, esse lote, numa unidade produtiva. E grande parte desse processo de mobilização que houve no início, ele foi muito a participação de mulheres. Mulheres que se dedicam ao lar, mulheres aposentadas, mulheres que não têm emprego, que buscavam a renda, enfim, vários interesses uniam essas mulheres para discutir a finalidade deste lote, que podia ser uma praça, um parque, mas que se transformou, por vontade dela, sugerida pelo poder público, numa unidade produtiva, porque era importante que também a gente tivesse uma finalidade que gerasse renda em função de várias mulheres que não tinham renda para complementar a renda da família. E o interessante dessa história toda, eu visitei essa unidade produtiva há pouco tempo atrás, ainda muito precária em termos de condições de trabalho, mas já fazendo a colheita, né, de várias hortaliças que elas plantaram, que, além de todos os aspectos que foram colocados, muitas delas tinham um sentido de realização muito grande. Inclusive, muitas delas relatavam que estavam adoecidas, angustiadas, muitas deprimidas, e com essa unidade produtiva, elas não só passaram a produzir o alimento, a comercializar o alimento, mas a fortalecer os laços comunitários na própria comunidade. E isso foi muito saudável para a grande maioria das mulheres que estavam lá. Então, uma experiência de êxito, que eu diria que, se a gente pudesse fazer esse mapeamento dos lotes e desenvolver mais unidades produtivas como essa, nós teríamos uma cidade mais verde, uma cidade que, certamente, como agricultura, que contraria o modelo tradicional de agricultura, né? E teríamos os laços comunitários mais fortalecidos. Essa é a nossa experiência. Muito obrigada. Obrigada, prefeita Marília. Agora, então, eu vou chamar
Helenice Malzone, assessora de Direitos Humanos de Curitiba, para apresentar o Plano de Ações de Gênero. 3 Boa minutinhos. tarde. Boa tarde a todas e a todas. É um prazer enorme e é uma grande satisfação e alegria ver o nosso município, com a nossa experiência que tivemos no Programa de Gestão de Risco Climático do Bairro Novo do Caximba, aqui em Curitiba, no estado do Paraná, e fomos vencedoras entre as 12 melhores práticas do país. Então, a gente agradece demais essa oportunidade, em nome do prefeito Rafael Greca de Macedo e também do novo prefeito eleito Eduardo Pimentel, porque seremos daqui a alguns dias, na próxima gestão, uma Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Igualdade Racial e também da diversidade sexual, onde essas interseccionalidades, a intersetorialidade vai poder fluir com muita positividade. Eu vou dividir a minha fala com a técnica Renata Carneiro, que tem também essa coordenação direta desse programa, e dizer que foi e está sendo uma experiência muito boa, muito positiva, uma vez que Curitiba já ganhou há 3 anos, né, consecutivos, uma das cidades mais inteligentes e que tem pela premissa a inovação, o desenvolvimento sustentável e principalmente no aspecto da igualdade de gênero. Boa tarde a todas, né, e a todos presentes. Marília, olá. Então, eu gostaria de agradecer à Prefeitura de Curitiba, que é a grande fomentadora desse projeto, né, o Plano de Ação em Gênero, a FD, que é a nossa financiadora e incentivadora também. Então, para contar um pouquinho de como surgiu o Plano de Ação em Gênero, nós temos aqui em Curitiba a região sul, que é uma das regiões mais empobrecidas, e lá nós temos o bairro Caximba. O bairro Caximba tinha originalmente cavas de água, né? E um grupo de pessoas ocupou aquela região e batizou, deu o nome de 29 de outubro, ocupação 29 de outubro. E lá era uma área bastante precarizada, sem energia, sem água, sem rede de esgoto, e quando chovia, alagava muito, né? Então, o nosso prefeito, Rafael Greca, se comprometeu, então, a fazer um reassentamento habitacional naquela região, dentro daquele mesmo território, para que as famílias não perdessem o vínculo que ali tinham constituído, e foi, então, nomeado o Bairro Novo da Caximba. E, para isso, iniciou-se, então, o Programa de Gestão de Risco Climático do Caximba, que a Helenice já mencionou, e a nossa financiadora é a AFD, e que nos solicitou e disse que incrementaria o programa se nós tivéssemos um olhar especial para o gênero. E daí, a partir disso, a gente começou, então, a construir o plano de ação em gênero, em que foram envolvidas todas as secretarias da cidade, para que a gente construísse um planejamento das ações das políticas públicas com perspectiva de gênero, raça, identidade de gênero e orientação sexual, né? Então, daí surgiu o PAG, que é o Plano de Ação em Gênero. Ele é constituído em 9 eixos, são eixos transversais. Então, quando a gente trabalha com a saúde, a gente fez questão de que todas as políticas públicas se envolvessem nesses eixos. Então, quando a gente fala de saúde, a gente chamou assistência social, a gente chamou educação, a gente chamou o ambiente, porque são eixos transversais, né? Cada política pública tem o seu pedacinho de responsabilidade ali. Então, o PAG, ele tem um propósito, de ser uma referência metodológica de trabalho, de planejamento e execução com perspectiva de gênero, raça, identidade de gênero e orientação sexual de maneira transversal, né? Com 9 eixos, com o objetivo de promover a igualdade de gênero com equidade em todas as políticas públicas transversais da implantação do Bairro Novo do Caximba. Então, para a gente, isso é muito importante. Foi trabalhoso, a gente, né, chamou as secretarias, envolveu as secretarias. Olha, nós precisamos olhar a perspectiva do olhar. Por mais que as políticas sejam universais, que sejam para todas as pessoas, nós temos que ter um olhar para alguns grupos, né? Mulheres são mais vulneráveis, crianças, adolescentes, as pessoas negras são mais vulneráveis, pessoas, né, com diversidade sexual são mais vulneráveis, e a gente precisa ter um olhar para ela. Então, o PAG trabalha nessa perspectiva. O que a gente já vê de resultado hoje? Né, uma integração maior entre as políticas públicas, que hoje uma vai fazer uma ação, assistência social já, mas aqui cabe o meio ambiente, aqui cabe direitos
Manos, aqui cabe obras, né? A gente vai com a Guarda Municipal, precisa fazer uma palestra sobre segurança, vamos envolver todas as políticas, uma compreensão maior da necessidade do planejamento em gênero. Então, hoje, quando as políticas públicas pensam em fazer uma ação, elas já têm esse olhar, né, para os grupos vulneráveis. Ações direcionadas, né, ao público-alvo. Então, se antes a saúde fazia uma ação dentro do território, convidava e fazia ação para quem estava presente, hoje ela já tem um olhar de escolher alguns públicos, né? A gente tem uma linha de masculinidade para trabalhar sobre a importância da masculinidade, né? Como mudar a masculinidade que hoje impera para que seja menos violenta e para que gere menos violenta. Então, ela direciona para grupos de homens, por exemplo. A melhoria na coleta dos dados, né? A gente trabalhou com as secretarias. Olha, é importantíssimo que a gente saiba quem é o nosso público, né? Que a gente faça um diagnóstico do público que a gente está atendendo para a gente aprimorar as nossas políticas. Então, hoje, no cadastro, a gente tem os marcadores sociais, né? A gente sabe quem é o público que a unidade de saúde está atendendo, a gente sabe a Coab, que é a companhia habitacional que está na frente do PGCR, ela fez um mapeamento, mudou o cadastramento dela para identificar quem mora ali naquele território. Então, nós sabemos quantas mulheres, quantas crianças, quantas mulheres trans, quantas pessoas negras, indígenas, enfim. Então, esse mapeamento auxilia muito no diagnóstico para a gente implementar as políticas públicas, né? E a compreensão do grupo de como a emergência climática afeta as mulheres e os demais públicos vulneráveis, né? Já que a gente se inscreveu na justiça climática para compreender que a gente precisa ter um olhar diferenciado para a implementação da sustentabilidade para que a gente proteja esses públicos que acabam sendo mais afetados por essas emergências climáticas, né? E, por fim, também a gente ampliou e sistematizou a participação da comunidade. Para a gente foi muito importante escutar as pessoas que moram naquele território, isso tem sido uma sistematização para a oferta das políticas públicas aqui na cidade. Então, agradeço pela atenção. Boa tarde a todos. Eu acho que, para finalizar, o processo foi também muito interessante, Renata, quando também, a partir dessa escuta com as mulheres puderam definir também as ações que estão compondo o plano de ação de gênero. Elas também foram protagonistas das dificuldades, das necessidades, das ações que todos, integradamente aqui pela prefeitura, realizam. Ok? Obrigada, pessoal. Obrigada, Lenice. Vou passar então agora para a Vitória Passos, gerente de inovação, riscos e controle urbano do Promorar Recife. Só peço para que atentem aos minutinhos, tá? 3 minutos cada prática para ficar igual para todo mundo, tá bom? Obrigada. Olá, boa tarde a todos e todas. Estou aqui com Marcela e Ariel, que fazem parte também do Promorar Recife. Primeiramente, a gente queria agradecer e parabenizar, em nome do Instituto Alzírias e da FNP, pela plataforma, dizer que estamos muito felizes de ver o NUPDEC sendo selecionado como uma boa prática e que toda essa iniciativa é bastante louvável. Falando um pouco sobre o NUPDEC Mulheres, a gente está aqui com o Promorar. O Promorar é um programa de requalificação e resiliência urbana em áreas de vulnerabilidade socioambiental da Prefeitura do Recife, e dentro do Promorar estava sendo pensado como um dos objetivos a capacitação de mulheres como líderes climáticas. E aí, a gente conversando internamente com a Defesa Civil e com a Secretaria da Mulher, inclusive queria saudar a Glauce Medeiros, nossa secretária da Mulher, que está aqui presente também. Conversando internamente, a gente viu que já existia o NUPDEC no município, que é o Núcleo de Proteção e Defesa Civil Comunitário, e que já era uma prática já conduzida pela Defesa Civil com muito sucesso. Então, não faria muito sentido a gente criar uma nova capacitação se a gente poderia potencializar internamente o NUPDEC. E aí surgiu, junto Promorar, Defesa Civil e Secretaria da Mulher, o NUPDEC Mulheres, que é uma formação de oficinas práticas e teóricas. A gente tem conteúdos como justiça climática, mudanças climáticas, resiliência urbana, racismo ambiental, também simulados, e a prática de evacuação diária, onde a gente junta a parte teórica e a prática para formar e potencializar, empoderar mulheres que já estão na linha de frente na
resposta e em toda a parte de desastres socioambientais. Então, a gente vem atuando, principalmente, em uma área que é bastante vulnerável à inundação e alagamento aqui no município, e vem construindo com essas mulheres a toda essa parte de resposta e adaptação climática. A gente sabe, e a gente fala muito aqui internamente, que resiliência urbana se constrói com muitas mãos. E o NUPDEC, ele é uma grande prova disso. Desde internamente, onde a gente tem vários órgãos construindo junto, como também com as mulheres, onde essas mulheres fazem parte, a partir da formação do NUPDEC, do Sistema Municipal de Defesa Civil. A gente vem atuando junto com elas, então se torna um grande braço do poder público na comunidade e também um acesso direto da comunidade para a gente. E aí a gente vem vendo já o NUPDEC começou a ser desenhado em 2023, agora em 2024 a gente já teve 55 mulheres formadas. Sexta-feira a gente finalizou a nossa última turma e a gente vem percebendo grandes resultados nessa construção coletiva de resiliência urbana. E a gente queria também se colocar disponível para os outros municípios para conhecer a nossa prática, para trocar ideias também, para realmente a gente pensar de forma coletiva nessa construção de resiliência urbana. Mais uma vez, obrigada. Obrigada. Bom, então agora, para comentar, né, essas três práticas de justiça climática, eu vou convidar o representante aqui do Observatório do Clima, que compôs o júri de seleção, né, como parceiro programático, Fábio Ishizaki, para fazer comentários sobre as três práticas selecionadas. Por favor, Fábio. Olá a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Eu estou representando o Observatório do Clima e também a Sueli Araújo, né, que compôs aí a seleção das práticas. É um prazer estar com vocês, né, já parabenizando, aí pegando o que está lá no vídeo, né, Movimento pela Transformação, né, eu tinha anotado aqui da iniciativa, mas trazer essa questão do Movimento pela Transformação. E o que eu queria trazer, né, nesses minutos, a importância dessas práticas, né, já parabenizando também Curitiba, Recife e Contagem, da questão de fomento de boas práticas, né, essa construção de políticas públicas efetivas, que acho que o movimento pelo exemplo, né, ajuda muito para nós termos esse movimento em cadeia e temos cada vez mais políticas públicas efetivas, boas e que façam e que movimentem, né, a agenda socioambiental e climática muito bem, especialmente para o alcance, né, o alcance da justiça climática. Então, essa questão de se falar em gênero, raça, territorialidades, é algo que aqui dentro do Observatório do Clima também é muito importante, né? Nós fizemos recentemente a contribuição nacionalmente determinada, né, que traz essa questão da transversalidade que foi falado aqui, né, no pelas iniciativas e que também, né, está vindo aí pelo governo federal no Plano Clima. Acho que aí já entrando nas iniciativas que cada uma tem uma importância, porque vão vir planos climas de adaptação, por exemplo, que vão tocar essas temáticas que já têm as práticas nesses municípios, né? Então, pensar, né, por exemplo, na questão do gênero, das planos de ações de gênero, essa afetação de forma diferenciada dos grupos quanto às mudanças climáticas. Acho que a intersetorialidade que foi falado aqui e trazida na proposta, ela ressalta muito essa visão necessária e transversal da temática que nós trazemos também ali dentro das propostas do Observatório do Clima e que nós sabemos a importância, né, de se jogar luz sobre essa abordagem, essa forma de construção de políticas públicas e de boas práticas. E também, aí trazendo já a fala aqui de Recife, né, sobre desastres, essa questão da resposta emergencial, da capacitação, ela é importante, até porque no direito ambiental mesmo, né, eu sou formado em direito, no direito ambiental, nós temos a questão da prevenção, e a prevenção, tanto a prevenção quanto a precaução, elas são medidas muito importantes e elas são medidas necessárias que elas estão sendo concretizadas por ações, assim como foi falado pelas representantes de Recife, né? Então, essa construção de soluções, elas devem ser fomentadas assim e principalmente junto da população, junto da sociedade civil, o poder público movimentar a agenda dessa forma é muito importante.
A terceira iniciativa, né, a questão de agroecologia, esse fortalecimento dos laços, é algo que também em algumas organizações aqui do Observatório do Clima, né, quando a gente vai conversar, a territorialidade e esse reforço de laço, essa mobilização ali dentro da comunidade, especialmente um fomento para uma produção mais sustentável, né, também trazendo um pouco da questão da participação popular, que é muito importante, é, joga ainda mais luz sobre uma prática que nós aqui defendemos, né? E que, com certeza, como já foi relatado aqui pelas representantes de Contagem, que já está trazendo resultados muito importantes, né? Então, para além da produção, também essa questão interna, pessoal, da própria comunidade. E, para finalizar, eu gostaria novamente de parabenizar todas essas práticas. Nós tivemos práticas muito interessantes, né, aqui no processo de seleção. Acho que a iniciativa, né, esse movimento para a transformação, ele vem para consolidar mesmo práticas políticas, movimento positivo. E nós temos sim que concretizar uma boa política, concretizar as normativas, a legislação, os direitos e os deveres de todos, diminuir as diferenças, fortalecer potencialidades dos grupos vulnerabilizados e também fomentar cada vez mais a agenda positiva nos municípios e também nos outros entes federativos, tá? Que é principalmente o que traz na nossa Constituição Federal, que todos têm o dever de defender e preservar o meio ambiente, né? E dentro disso incluindo o clima, tá bom? Então agradeço muito, contem com o Observatório do Clima e vou continuar acompanhando aqui as outras iniciativas. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Obrigada ao Observatório do Clima por compor nosso júri programático. Então, agora a gente segue, né, para conhecer as práticas do eixo empreendedorismo com enfoque em gênero. Foram selecionadas 5 iniciativas. Vou começar com a prefeita Francinete Carvalho, de Abaetetuba, com a prática Casa do Empreendedor Itinerante. Prefeita, a senhora tem 3 minutos. Prefeita Boa Francinete? tarde. Boa tarde, estão me escutando bem? Bem, eu sou Francinete Carvalho, sou prefeita de Abaetetuba, no estado do Pará. Antes de falar da experiência da Casa do Empreendedor Itinerante, eu vou falar um pouquinho sobre Abaetetuba. Abaetetuba é a 7ª cidade mais populosa do estado e nós temos 3 realidades diferentes. Nós somos urbanos, mas somos ribeirinhos. Nós temos 72 ilhas e somos rurais de terra firme, de estradas vicinais. Nós temos a maior população quilombola do estado do Pará. Portanto, a compreensão da nossa experiência tem a ver com a leitura desse território tão diverso. O projeto Casa do Empreendedor Itinerante, ele tem como principal objetivo o fortalecimento do empreendedorismo, né, fortalecendo as atividades de geração de renda no município, a formalização, né, de alguns empreendimentos, as dificuldades que, em especial, as mulheres têm fazer a formalização dos seus empreendimentos. Então, a Casa do Empreendedor era um projeto que já existia em Abaetetuba, em parceria com o SEBRAE. Qual foi o grande diferencial de Abaetetuba? Além do espaço físico que temos, que é a casa, que realiza as ações de orientação sobre formalização, realiza cursos e tudo mais, nós fizemos um trabalho de itinerância. A prefeitura, através da Casa do Empreendedor, que tem a gestão da Secretaria de Administração, e dos outros parceiros, ela vai ao encontro prioritariamente das mulheres, porque nós observamos que as mulheres são as pessoas que procuravam mais pela casa, elas em busca de capacitação, de orientação, e que enfrentavam as maiores dificuldades no sentido de financeiro, e também são as mulheres que, na maioria das vezes, gerenciam as famílias. Então, a Casa do Empreendedor ela tem como principal público as mulheres, 70% são mulheres, e nós procuramos priorizar as mulheres em todas as ações da Casa do Empreendedor. Então, a casa ela se desloca, tem um espaço físico lá que
que fica no centro da cidade, mas nós deslocamos os serviços para os bairros periféricos, que são bairros mais distantes, e também para a nossa zona rural de ilhas e também na estrada, comunidades quilombolas. Que tipo de serviços são ofertados? A orientação sobre como se formalizar. Nós fazemos o levantamento de demandas naquela comunidade, do que ela precisa mais. A gente oferece cursos de precificação, por exemplo. Muitas vezes as mulheres, elas sabem, elas fazem sandália, elas fazem doces para aquela região, mas elas não sabem como colocar um preço, elas não sabem gerenciar o seu próprio negócio. Então, a gente oferta uma série de cursos e de orientação para essas mulheres. A gente emite carteira da artesã, porque muitas mulheres ribeirinhas, quilombolas, elas são artesã, e a carteira de artesã, ela facilita. A Casa do Empreendedor Itinerante também, ela articula com as outras políticas. Por exemplo, aquela mulher que ela tem alguma atividade rural, mas ela não tem o CAR, ela não tem a DAP, aí é feito articulação com as diversas secretarias. Uma outra coisa que é inovador, quando a gente fala, por exemplo, em inovação e tecnologia, as pessoas costumam pensar, são altos equipamentos, internet, e nem sempre a inovação é isso. A inovação da Casa do Empreendedor, ela se dá exatamente por a busca ativa, a prefeitura ir ao encontro desse público feminino, que muitas vezes é vítima de violência doméstica, que enfrenta maior vulnerabilidade, nós vamos ao encontro deles, nós articulamos parcerias. A Casa do Empreendedor tem 5 funcionários, mas ela oferece uma gama estúpida de serviços, porque ela traz para casa inúmeras parcerias, o Senai, o Senac, o Sebrae, o Senar e as diversas secretarias de governo, para que nós possamos fortalecer o serviço. Hoje nós realizamos mais de 20.000 atendimentos, já chegamos em 20 comunidades mais distantes, né, nas ilhas, na cidade, mas mais do que isso, é levar o fortalecimento para essas mulheres. Muito obrigada. Obrigada, prefeita Francinete. Eu passo então a palavra à prefeita Renata Ceni, de Francisco Morato, para apresentar o projeto Mulheres Protagonistas. A prefeita Renata Ceni está na sala? Para mim é que ela consta. Está me ouvindo? Eu usei daqui, não é isso? Aline, você está me ouvindo bem? Você me ouve bem, Aline? Sim, sim, pode falar, prefeita. Sim? Eles que têm que permitir. Sim, estamos ouvindo bem e vendo também. Pode ficar à vontade, prefeito. Tá, acho que eu estou com um probleminha no meu microfone. Olá, mais uma vez. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Obrigada pela oportunidade. Feliz com Mais Iguais, essa política estabelecida pela FNP, pelo Instituto Alzira. Nessas pessoas eu gostaria de saudar todos aqui presentes. Obrigada. Eu fiz uma apresentação, não sei se dá tempo, para mostrar um pouquinho como funciona a política de gênero, que a gente acredita que é estratégica e fundamental para a transformação aqui na cidade. A gente também aprofunda bastante no que é a nossa cidade, nosso território, os indicadores dos territórios mais sensíveis, fazendo um planejamento personalizado para cada bairro, ouvindo as pessoas no seu território, porque a gente faz um planejamento participativo. Frente a essas questões, nós inscrevemos os nossos projetos na Mulheres em Destaque, no empreendedorismo, e foi a nossa incubadora de startups. Ela tem uma missão, essa incubadora, que é impulsionar as mulheres, mas ela está abraçada com o Conselho Municipal, com o propósito de fazer formações específicas para as mulheres, o reforço da rede de proteção social às mulheres, cuidando da mulher também que é vítima de qualquer ordem de violência, através de programas, e também pensando no lugar onde ela vive, na habitação. Então, ela é uma unidade dedicada a acolher e criar oportunidades de trabalho e renda e capacitação e apoio de implementação de pequenos negócios, né? A gente tem hoje mais de 1.000 alunas formadas, inclusive no dia de hoje a gente teve uma formatura
de mais de 270 mulheres em todo o campo de escolha dela. Então, quando a gente participa do edital e a gente observa outras experiências, a gente observa a importância da manutenção de políticas públicas e também consegue organizar outras frentes de trabalho, apoiando outras políticas intersetoriais. A exemplo de política de promoção à diversidade sexual, mulheres dialogando sobre o clima, a gente fez uma Assembleia Cidadã e 54% da participação foram de mulheres, o que foi fundamental e estratégico para a gente consolidar esses programas. Cria a Casa da Mulher. A Casa da Mulher foi inaugurada em 2024, é bem recente, agora em maio, e ela tem o objetivo de promover a autonomia feminina e a prevenção da erradicação de todas as formas de violência e a busca também ativa dessas mulheres no sentido de garantir a sua proteção, né? Porque uma política pública e uma mulher em situação de vulnerabilidade, ela demanda de uma série de ações intersetoriais de proteção. Então, todo o espaço, a gente entende que pode ser um espaço de promoção das mulheres, um espaço setorial, pode ser um parque, pode ser uma unidade de atendimento, a gente observa onde essa mulher ocupa esse espaço e provoca a sua promoção. E alinhado ao Conselho Municipal, a gente faz a conferência de todos esses dados a cada ano. O nosso Conselho Municipal ele tem um objetivo muito claro, que é garantir os direitos das mulheres de Francisco Morato, e a gente trabalha com 5 eixos transversais. Um é a participação em controle social nos espaços de decisão, que sejam provocados pelas mulheres dentro da política pública. Autonomia, economia, trabalho e desenvolvimento sustentável. 3, educação para igualdade, diversidade e comunicação. Não sexista, linguagem e um elemento inclusivo na promoção da igualdade de gênero sem discriminação ou segregação. 4, saúde da mulher no seu ciclo vital, direitos sexuais e reprodutivos. E o 5º, desenvolvimento de desafios de igualdade de gênero, enfrentamento à prevenção. E para todas essas ações a gente cria uma lei municipal. Então, desde a área de desenvolvimento urbano até a área de regularização fundiária, todas as vozes da mulher são consideradas para o planejamento da ação. Secretaria de Segurança Cidadã, na saúde, criando leis municipais no Maio Laranja, reforçando essa mensagem, criação de leis de capacitação para os servidores. Então, todas essas narrativas vão compondo para a proteção das mulheres, para garantir também a sua manutenção na sua dedicação do empreendedorismo. Para finalizar, Francisco Morato entende que adotou um caminho importante e estratégico de atendimento às mulheres, que é necessariamente a participação popular delas em todas as ações de governo, o planejamento a partir dessas vozes, cria lei municipal que garante a perenidade dessas ações, então os conselhos municipais passam a ser bastante ativos, plano estratégico e implementação e monitoramento, usa a Agenda 2030 como uma ferramenta também estratégico para que a gente possa observar tudo que o mundo está dizendo que é bom, né, para as mulheres e para as meninas e para as crianças, e também ações de parceiros, né, como está acontecendo aqui. Instituições, Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, conduzindo um movimento importante para as cidades e para que a gente seja instruídos do que há de melhor em política pública para as mulheres. Obrigado por mais uma vez poder apresentar Francisco Morato e representar também, porque quem opera a ponto dessas ações são funcionários públicos, aqui representados pela Secretaria de Assistência Social que desenvolveu esse projeto. Então, em nome de todos os funcionários públicos da cidade de Francisco Morato, eu agradeço a participação e que bom estar coletivamente com todos vocês. Obrigada, prefeita Renata. Eu passo então agora a palavra para Tamires Eupídio, secretária da Mulher de Niterói, para apresentar a prática Mulher Líder. Olá, boa tarde a todas. Espero que todo mundo me ouça bem, todas e todos. Sou Tamires Eupídio, secretária da Mulher aqui da cidade de Niterói. Estou aqui representando o meu querido prefeito Axel Grael, que foi um dos prefeitos que mais investiu em política pública de gênero. Estamos agora também sucedendo agora com o Rodrigo Neves, que também foi um prefeito que investiu muito em políticas públicas de gênero, e a gente tem uma construção, um histórico que garante para a gente a possibilidade de poder estar aqui hoje, sendo reconhecido nessa plataforma Mais Iguais, pela Frente Nacional de Prefeitos, pelo Instituto Alziras. Estou vendo aqui várias colegas que a gente conversou, tem a Glaucia ali de Recife, tem também o pessoal de Curitiba, que a gente veio conversando ao longo do ano, porque a gente também faz parte das mercocidades, né? Niterói
lidera o trabalho frente às mercocidades, e a gente também fez uma chamada de boas práticas, né, para a América Latina, o que mostra que a gente também estava num bom caminho. E a gente está aqui hoje para poder falar sobre mulher líder, e para falar do mulher líder a gente precisa falar sobre autonomia econômica e sobre a compreensão de que a mulher, quando a gente investe em uma mulher, a gente está investindo na sociedade. A gente está cuidando tanto do passado, da história das nossas ancestrais, mas também cuida do presente e cuida do futuro. A ONU fala, né, que o investimento um investimento em uma mulher, a gente consegue investir na sua família, na comunidade, isso traz retorno financeiro. E o Mulher Líder, ele nasce a partir dessa perspectiva de garantir autonomia econômica. E a gente sabe que a autonomia econômica, a gente vive num mundo capitalista, e eu sempre brinco que ninguém toma um copo de água de graça, não é? Então a gente precisa garantir para as mulheres autonomia econômica, porque a partir do dinheiro, a partir da geração de renda, essas mulheres conseguem se autodeterminar na sociedade. Então, o Mulher Líder, ele já está hoje na sua 7ª turma, ele iniciou em 2021, junto da gestão da Fernanda Sixel, que foi uma mulher que reformulou as políticas públicas da nossa cidade, as políticas públicas de gênero, e nós mulheres precisamos sempre fazer menção àquelas que vieram antes de nós, que pavimentaram o caminho para a gente estar aqui hoje, isso é muito importante. E a partir dessa compreensão a gente fez uma parceria, né? A gente ganhou um edital junto do consulado americano para poder desenvolver uma formação, uma capacitação para as mulheres que fosse inovadora e garantisse autonomia econômica. A partir disso, a gente foi desenvolvendo diversas outras parcerias, como, por exemplo, com a Cierge, né, que hoje nos abriga em um dos seus prédios aqui na cidade, no local central, e o Mulher Líder, além de estar na sua 7ª turma, a gente vai fazer uma formatura, inclusive, depois de amanhã, de mais uma turma, da 3ª turma que nós tivemos esse ano, a gente conseguiu desenvolver a partir dele, como um desdobramento, o Espaço Empreender Mulher, que é o primeiro espaço público de trabalho para mulheres da América Latina. Hoje a gente já tem notícia de outros, né, notícias de outros espalhados pela América Latina, mas é um espaço que garante, além dessa formação, junto do Mulher Líder, a gente conseguiu para essas mulheres um espaço físico de trabalho, onde elas possam desenvolver a sua prática empreendedora, onde elas aprendem, né, como, por exemplo, precificar, elas aprendem como colocar seu negócio na internet, né, nos meios das mídias sociais para poder alavancar seu negócio, aprende o desenvolvimento de marca, de identidade, um posicionamento, né, de como ter um posicionamento empreendedor que agregue, né, a geração de valores para essas atividades empreendedoras. E a gente tem lá nesse espaço físico, sala de reunião, um coworking, um espaço também, né, para as mulheres mães, que são essas mulheres empreendedoras e que precisam dessa geração de renda rápida. A gente tem um espaço Kids em todos os nossos equipamentos, e o Mulher Líder vem sendo assim, um grande sucesso na nossa cidade. É claro que a política pública ela enfrenta diversos desafios, mas há um comprometimento, né, da nossa equipe, há um comprometimento da Prefeitura de Niterói de avançar nas políticas públicas de gênero, sobretudo da autonomia econômica, para fazer com que as mulheres sejam emancipadas, as mulheres sejam livres e possam ter o poder de escolha. Então, é um prazer estar aqui hoje com vocês para poder apresentar essa boa prática. Preciso agradecer também a todas as professoras voluntárias, porque todo o nosso trabalho foi desenvolvido de forma voluntária. Para o próximo ano, né, como o próprio texto que foi desenvolvido pela nossa pesquisadora Thaís, que acompanhou a gente nesse processo, quero agradecer aqui também, que esteve conosco. Para o próximo ano, a gente já prevê um destino, né, de orçamento específico para isso, para a remuneração dessas professoras, para a potencialização ainda mais dessas mulheres, mas é um curso que tem chegado às mulheres da nossa cidade e tem promovido a transformação social. E o nosso curso, além de falar, né, sobre as perspectivas de autonomia econômica, a gente está cuidando também do que a gente chama de soft skills, né, dessas habilidades emocionais dessas mulheres que são indispensáveis para a manutenção dos seus negócios no mercado, né, para geração de autonomia econômica. Então, a gente fala também sobre a garantia de direitos, a gente faz uma concepção do que é ser mulher na sociedade, do porquê que as mulheres na prática empreendedora muitas vezes se sentem solitárias, por que o empreendedorismo acaba sendo uma prática solitária, que muitas dessas mulheres dizem, mas a gente traz, né, um grupo de mulheres nessa formação e elas vão gerando núcleos. A gente também tem mentorias com essas mulheres que passam pela nossa formação para que elas não sejam abandonadas ao longo do processo. A gente inicia com a formação, tem a mentoria, que também acontece de forma voluntária e destina para elas um espaço público no principal avenida da nossa cidade, de fácil acesso, né, um espaço para que elas possam trabalhar, expor os seus negócios,
porque a gente tem um espacinho Colab também. Então, Mulher Líder tem gerado muitos frutos. E eu vou terminar por aqui, porque a mulher gosta de falar, né? Porque a gente tem muito o que falar. Por muito tempo nos silenciaram. Estar numa plataforma como essa, com pessoas tão importantes, com o Instituto Alzira, com a Frente Nacional de Prefeitos, representação do Observatório do Clima também, e da ONU Mulheres e tantas outras, é muito importante para a gente, porque garante essa visibilidade e esse compartilhamento de boas práticas. E o poder de compartilhar, né, boas práticas tem gerado impacto local. E quando a gente gera um impacto local, a gente consegue gerar impacto regional e impacto global. Muito obrigada pela oportunidade. Fica aqui um abraço em nome do nosso prefeito, o nosso prefeito Axel Grael, e também do próximo prefeito eleito, que também faz parte dessa construção das políticas públicas, Rodrigo Neves. Muito obrigada a todas. Um beijo para todas as colegas que eu estou vendo aqui. Obrigada, secretária Tamires. Eu passo agora, então, para a secretária da Mulher de Recife, Glauci Medeiros, para apresentar o projeto Tá Com Elas. Glauci, 3 minutinhos, por favor. Olá, boa tarde a todas e todos. É um prazer imenso estar aqui nesse evento, representando o prefeito João Campos, que é um prefeito muito jovem, mas desde o início da sua gestão já mostrou seu compromisso com a igualdade de gênero, compondo seu secretariado com paridade de gênero, transformando a marca da gestão numa marca com paridade de gênero, onde se tinha 2 leões, hoje é um leão e uma leoa. Eu quero saudar e parabenizar a Frente Nacional de Prefeitas, ao Instituto Alzira e à AfD pela iniciativa. É com muita alegria que a gente recebeu a notícia que a nossa política, o nosso projeto Tá Com Elas, foi selecionado como uma boa prática. Quero saudar todas as gestoras de política para mulheres, aí na pessoa de Tamires Eupídio, com quem eu tive recentemente no Mercocidades. O Tá Com Elas, que é o projeto que foi selecionado, ele é um projeto que nasceu no início de 2021, na construção de um projeto para que a gente pudesse apoiar as mulheres, que naquele momento, no estado de Pernambuco, era 99,50% das carteiras que tinham sido dadas baixas, de acordo com o CADGED. Então, nós sentamos, escrevemos o projeto no desafio dos prefeitos da Bloomberg, ficamos entre as cidades campeãs e podemos fazer a prototipagem desse projeto com parceiros importantes, tanto a Bloomberg como a Power, como o Instituto Glória. E aí, em 2023, a gente iniciou esse projeto, que é um projeto que trata de mentoria customizada para mulheres empreendedoras de baixa renda. O Tá Com Elas, ele foca nas mulheres de baixa renda, que na sua grande maioria, a exemplo desse período onde ele foi pensado e elaborado, busca empreender por necessidade. Faz de manhã, trabalha de manhã para ter a janta à noite na mesa. Então, nosso trabalho tem sido de divulgar esse projeto, e ele acontece da seguinte maneira: nós fazemos uma jornada de divulgação, de inscrição, e aí tem as mentorias. As mentorias são realizadas por estudantes de ensino superior das várias áreas, através de um convênio com a Federação de Empresas Júnior de Pernambuco. E aí tem o material todo de pílulas digitais. Como nós podemos prototipar esse projeto, nós construímos eles com as mulheres. Foram as mulheres que que definiram e que decidiram todo o projeto como ele ia ser. Entre as coisas que a gente destaca são as pílulas digitais, que é uma formação. Essas mulheres, elas não têm tempo de ficar 2, 3 horas numa formação. Então, nós fazemos as pílulas digitais com conteúdo simples, leve, que leva em consideração, inclusive, a linguagem, o sotaque, as gírias locais aqui de Recife. E esse conteúdo é disponibilizado para elas, e elas são acompanhadas pelas mentoras. Nós temos também, em parceria com a Power e em parceria com o Consulado Britânico, nós temos a mentoria Master, que é feita por Manu Dubé da Power, que faz essa mentoria para as meninas que vão fazer a mentoria onde as mulheres escolherem. Essa mentoria ela pode acontecer na residência, no local do negócio, na sede do Tá Com Elas, ou pode acontecer virtual.
Esse projeto também tem uma linha de fortalecer uma rede de mulheres empreendedoras. Esse projeto ele já está difundido na cidade como um todo, temos presença de várias regiões política administrativa, e essa rede de empreendedoras, elas vão se ajudando, vão colaborando. Obviamente que a gente também faz aí um trabalho de prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher, de fortalecimento e de empoderamento sociopolítico das mulheres. Esse projeto ele nasceu atrelado ao Credipop, que é o crédito popular do município, mas ele atende hoje todas as mulheres que se inscrevem, independente delas serem tomadoras de crédito. Então, é um projeto que é replicável e, por isso, a gente fica muito feliz que ele tenha sido escolhido como uma boa prática, que a gente possa estar levando esse projeto para vários lugares do Brasil. Então, eu quero agradecer, em especial, as parcerias do Consulado Americano, da Bloomberg, da FNP, do Instituto Glória, da FEGEP e, mais especial ainda, a equipe do Tá Com Elas que está nos assistindo, né? Em nome de Nara Uchoa, que é a gerente do projeto, e Joyce, eu gostaria de agradecer às meninas, porque esse é um trabalho que elas têm feito com muito amor, com muito cuidado, e tem sido massa ver como Tá Com Elas está crescendo. Muito obrigada, Glauci. Aline, eu quero deixar um beijo também para as meninas do NUPDEC, que é do Promorar, em parceria com a Secretaria da Mulher, para a Vitória e para a Marcela. Parabéns, meninas, também tem sido um trabalho muito importante na nossa cidade. Obrigada a toda a equipe, obrigada, Gláucia, pelos comentários. A representante de Salvador teve um problema e não conseguiu entrar, então eu vou passar para a nossa coordenadora aqui do programa Mais Iguais, Valquíria Tiburcio, para fazer um resumo sobre a prática selecionada, que foi o projeto Mulher Salvador. Valquíria, com a palavra. Todos e todas. Obviamente não farei jus total à prática, né? Mas vou fazer aqui só um resumo para ela também constar que foi uma das 5 selecionadas no eixo. Bom, o programa Mulher Salvador, ele, assim como as outras práticas, né, que foram apresentadas, ele é voltado também para a promoção da autonomia financeira das mulheres, principalmente essas que estão, né, em contexto de vulnerabilidade social ou de violência, tem aí o foco na geração de renda, na empregabilidade, e faz isso a partir, né, de qualificação profissional voltada para o trabalho e também visando aí o desenvolvimento econômico das mulheres. O conjunto de ações, né, são direcionadas aí para a aquisição dessas competências profissionais, emocionais e complementadas por mentorias que visam a inserção delas no mercado de trabalho. Acho que várias das boas práticas que foram apresentadas, né, também estão olhando para essa perspectiva formativa das mulheres, tanto para aquelas, né, que querem buscar novas carreiras, quanto para quem já empreende ou para aquelas que desejam empreender também. E tem aí uma perspectiva de integração entre o setor público e o privado, e o programa atende tanto, né, mulheres mães solo, chefes de família, mulheres, pessoas com deficiência, mulheres negras, quilombolas, em situação de violência, sempre numa perspectiva de abordagem interseccional, buscando reduzir as desigualdades estruturais que atravessam a vida das mulheres. E tem um conjunto de organizações que são parceiras, né? Então, através de parcerias com instituições como o Sistema S, como a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, Secretaria de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude, visando fortalecer o impacto e a diversidade da atuação. É isso. Obrigada, Valquíria. O nosso representante aqui do Sebrae Nacional, a Margarete Coelho, teve um problema, ainda não conseguiu entrar, talvez ainda entre aqui durante a reunião, mas para comentar, né, porque o Sebrae Nacional foi o parceiro programático, né, que selecionou essas iniciativas, mas enquanto não conseguimos, né, o representante entrar, eu posso dizer que o eixo de empreendedorismo foi, assim, talvez o eixo mais desafiador de selecionar, pois ao contrário, assim, dos outros eixos em que as práticas estão se tornando mais reconhecidas agora, né, como justiça climática e política de cuidado, no eixo de empreendedorismo a gente recebeu diversas inscrições assim que atendiam plenamente os critérios estabelecidos no edital.
E esse volume de propostas de alta qualidade tornou o processo assim de seleção mais complexo, né, exigindo uma análise criteriosa para garantir que as práticas selecionadas fossem as mais relevantes e inovadoras para o desenvolvimento desse eixo. Tá bom? Então, vamos ficar aqui no aguardo. Se a representante do Sebrae Nacional conseguir entrar, eu passo a palavra posteriormente. Então, agora a gente vai passar para o eixo de políticas de cuidados, que teve 4 práticas selecionadas. E vamos começar com a prefeita Francinete, de Abaetetuba, com a iniciativa Rios de Afeto. Boa tarde novamente. A Abaetetuba também foi selecionada no eixo de cuidado com a iniciativa Rios de Afeto, ressignificando espaços de cuidado nas ilhas de Abaetetuba. Como eu já mencionei, nós temos 72 ilhas. Esse projeto ele acontece especificamente numa ilha chamada Anequara, na Unidade Básica de Saúde Ribeirinha, e ele tem como principal foco as mulheres, como foco as mulheres com 60 anos ou mais. Ele iniciou pós-pandemia, por percebermos que havia um número muito grande de mulheres que estavam faltando às consultas, não estavam buscando essas mulheres nessa faixa etária, elas estavam se ausentando e também, quando apareciam, as mulheres estavam em muito sofrimento físico e psíquico, né? A questão da ansiedade, insônia, enfim. E aí surgiu a necessidade de se desenvolver um trabalho com essas mulheres, principalmente trabalhando a busca de um envelhecimento mais saudável. Uma outra grande dificuldade da nossa região é por ser ilha, a gente tem poucos espaços que possam ser utilizados. Não tem academia, a prática de esporte ela é muito pouco incentivada, porque não tem espaço. O próprio isolamento, muitas vezes, porque ir para a cidade é dispendioso, se torna mais caro, a distância, e o isolamento também contribuía um pouco para esse adoecimento. E ainda tem um outro grande fator: as mulheres, mesmo as mulheres necessitando de cuidado, elas são a principal cuidadoras nos seus lares. As mulheres que cuidam dos pais idosos, cuidam dos filhos, dos maridos. Então, isso faz com que elas tenham uma sobrecarga, gerando adoecimento físico, né? Um aumento de obesidade, quadros de hipertensão, mas também o adoecimento psíquico, né? Como eu já mencionei, a depressão e tudo mais. Então, por outro lado, a Abaetetuba fez um investimento na ampliação da atenção básica, né? Da atenção primária, e nós conseguimos fazer a captação de recursos para a implantação de equipes equipes que iam além daquela equipe mínima. Então, hoje a gente tem psicólogos, assistentes sociais, educador físico e arte educador. Então, o projeto Rio de Afeto, ele congrega oficinas de arte e educação com ações de promoção de saúde. Foi levado para... Como é que foi a estratégia? Primeiro, começou a realização das visitas em busca dessas mulheres que não vinham para consulta, um atendimento na residência delas, depois elas foram convidadas a fazer parte de um grupo terapêutico, onde se propunha, além da orientação de saúde, a educação em saúde, tudo, se propunha também algumas oficinas de geração de renda. E aproveitando todo o saber dessas mulheres, aquele material que a gente tem disponível na comunidade, por exemplo, foi oferecido oficina de biojoias, de doces, de saberes que elas já têm. Elas começaram a vir para essas oficinas terapêuticas e, ao mesmo tempo, participar, por exemplo, das atividades físicas, a palavra ressignificando o espaço de cuidado, porque também a equipe percebeu, por que não a natação no rio? Por que não adaptar e fazer uma hidroginástica no igarapé, aproveitando esses espaços que são potência, porque quando a gente pensa, por exemplo, na Amazônia, nos ribeirinhos, muitas vezes só se olha para o aspecto daquilo que falta, né? A distância, falta estrutura, falta serviços, e não se olha para aquilo que é potência. E nós temos inúmeras potências, então a atividade tem uma imagem linda delas fazendo atividade de natação no rio, hidroginástica no rio. A equipe também precisou se reinventar
para utilizar outras estratégias que pudessem mobilizar essas mulheres. Um ponto importantíssimo também, quando elas começaram a gostar das oficinas, elas começaram a perguntar: posso trazer a filha, trazer a vizinha, trazer a minha cunhada, e elas passam a ser também multiplicadoras, de ensinar aquele saber que poderia se perder, tradicional, por exemplo, como fazer um doce de uma fruta que é da região, como utilizar aquela semente para fazer um colar, e elas começam a melhorar, inclusive, a autoestima delas. O projeto hoje já se estende para outras unidades de saúde, que não apenas a do Rio Anequara, e cada vez mais a gente percebe, através das entrevistas, das avaliações com essas mulheres, que houve uma melhora na qualidade de vida delas, melhoria do sono, a redução da pressão arterial, enfim, esses são alguns dos indicadores. Eu quero agradecer, né, a todos os parceiros, Instituto Alziras, a FNP, todos os parceiros pela oportunidade de participar, dizer que a Abaetetuba se sente muito honrada de ter duas experiências selecionadas como prática de êxito. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, prefeita Francinete. Vamos ouvir agora Isabelle Lins, coordenadora de projetos especiais, para falar da prática Projeto Gerando Futuro do Rio de Janeiro. Olá, pessoal. Boa tarde. Todos me escutam bem? Sim? Meu nome é Isabelle, eu estou como coordenadora de projetos especiais na Secretaria da Mulher da cidade do Rio de Janeiro. A nossa prática selecionada foi o projeto Gerando Futuro e ele é um acontecimento. Eu pude participar da construção dele desde que a gente estava iniciando, pensando em possibilidades de como a gente poderia atuar nas políticas de cuidado. E a gente, na cidade do Rio de Janeiro, tem uma questão muito importante que é a taxa de mortalidade materna. É um problema a nível Brasil, vários países em desenvolvimento têm uma alta taxa de morte materna, mas o estado e a cidade do Rio de Janeiro, ele sempre está acima da média nacional. E a gente, enquanto secretaria, a gente via esse dado, a gente teve alguns dados assustadores na pandemia, que essa razão cresceu muito, e a gente ficava pensando como que a gente poderia incidir em cima dessa questão, não sendo uma secretaria de saúde, mas com um olhar complementar. Quando a gente olha para esses dados, a gente vê que a maioria das mulheres que são acometidas pela morte materna são mulheres pretas e pardas, com uma renda abaixo, então são mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, a partir desse problema, a gente vai conversando internamente, pensando como que a gente pode atuar de uma forma complementar e chega ao projeto Gerando Futuro. O projeto Gerando Futuro, ele é uma política pública que ele ainda é um piloto, então a gente acabou de encerrar a segunda edição na semana passada, na quinta passada agora. Na primeira edição, a gente abriu 65 vagas, ele é um acompanhamento de 10 meses para mulheres, para gestantes da cidade do Rio de Janeiro. Eu estou muito acostumada para falar mulheres, mas nesse projeto a gente também colocou um edital todo para contemplar também homens trans, porque são pessoas que gestam também. Então, basicamente, a gente pensou esse projeto para estar fazendo esse acompanhamento de 10 meses, voltado para a promoção da cidadania de gestantes. Então, nos primeiros 6 meses do projeto, a gente tem aulas ali 2 vezes por semana sobre saúde da mulher, sobre educação perinatal, alimentação saudável, aproveitamento integral dos alimentos, uma série de coisas com especialistas diversos. Então, a gente traz as doulas com a gente faz uma conversa legal com a Associação de Doulas. E nos últimos 4 meses, a gente faz um acompanhamento mensal. O objetivo todo é esse: ofertar conhecimento para que essas gestantes estejam acessando seus direitos com qualidade. Porque quando a gente analisa de novo a questão da mortalidade materna, a gente vê que tem uma relação muito forte com a violência obstétrica, que é uma violência de gênero, que muitas vezes é cometida e a pessoa que sofreu nem identifica. A gente, antes de começar esse projeto, a gente fazia algumas rodas de conversa sobre o assunto, e quando a gente estava lá, alguém falava: nossa, eu sofri isso há 10 anos atrás, nem sabia que tinha esse nome. Então, é um trabalho de conscientização desse grupo focal, que são pessoas que estão mais vulnerabilizadas, que podem estar sendo mais cometidas pela mortalidade materna, que já é inaceitável, porque 90% das vezes ela é
de causas evitáveis, e a gente traz e mune ela de conhecimentos. A gente fornece um acompanhamento psicossocial durante todo esse período, além dos outros profissionais, mas tem uma equipe de psicólogo, assistente social e advogada para estar conversando com ela a nível individual, além das doulas e nutricionistas, administrativos que fazem essas rodas de conversa coletivas. E aí, diante disso, a gente fez a primeira edição, a gente tem um ensaio fotográfico também que a gente faz dentro da oficina de imagem e autoestima, e a gente fez uma avaliação, tanto no início como quando elas entraram, a gente mediu o quanto de conhecimento que elas tinham sobre alguns assuntos e fez algumas perguntas específicas, de onde ela ia ter o bebê, qual é a maternidade de referência, e no final a gente também fez uma ficha de avaliação sobre quanto elas entendiam que estavam acometidas de conhecimento, de tanto conhecimento de cada assunto, onde elas tiveram um bebê depois, e a gente teve dados muito interessantes. E aí os nossos dados melhores de todos são que 100% delas acreditam que tiveram uma gestação e um parto melhor por estarem fazendo parte do projeto. A gente recebe depoimentos do tipo, é minha segunda filha, mas ninguém nasce sabendo, e agora, pelos conhecimentos que eu adquiri, eu consigo fazer uma criação para minha filha que já era nascida muito melhor, e ainda assim eu tive uma gravidez muito melhor. Eu sofri violência obstétrica na última gravidez, e agora, com todos os conhecimentos, eu consegui aproveitar muito mais meu pré-natal, meu atendimento médico. A gente recebe vários depoimentos desse tipo na avaliação do projeto, e agora a gente terminou a segunda edição com 70 gestantes também. Tomara que a gente vá para a terceira. E é basicamente isso. Tem muitos detalhezinhos que não vão dar nesse tempo de 3 minutos, que talvez já esteja até acabando, mas está tudo muito bem compilado pelo programa Mais Iguais. Eu adorei o compilado que vocês fizeram. Quando eu li, eu falei, nossa, é exatamente isso. Então, parabéns também pelo trabalho da plataforma. Eu estou doida para ler as outras políticas também. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Isabelle. Lembrando que as práticas selecionadas, né, estão sistematizadas na plataforma e o endereço para acessar é maisiguais.org. Agora, então, eu passo a palavra para Simone de Souza Pegoretti, analista de políticas públicas de Belo Horizonte, Minas Gerais, para apresentar a prática política de cuidados de Belo Horizonte. Boa tarde a todas as pessoas. Nós agradecemos imensamente pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecemos em nome do nosso prefeito Fuad, que está cuidando da sua saúde. Agradecemos em nome do nosso secretário Josué Valadão, secretário municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania aqui da cidade de Belo Horizonte, onde nós temos feito o diálogo e o debate a respeito da política municipal do cuidado, e essa é a nossa experiência que a gente gostaria de compartilhar aqui com vocês, à luz, né, e sob inspiração da direção do governo federal, que instituiu no Ministério das Mulheres e no Ministério do Desenvolvimento Social 2 secretarias para fazer a discussão da Política Nacional de Cuidados, e Belo Horizonte participando desses debates. Nós também instituímos na nossa cidade um espaço de interlocução, um grupo de trabalho intersetorial para a gente debater uma política de cuidados para a realidade do nosso município. E como fruto desse trabalho de diversas ações, rodas de conversa, audiências públicas, análises de planos municipais e deliberações de conferências, nós enviamos em abril desse ano um projeto de lei à nossa Câmara Municipal de Vereadores, e nós tivemos assim um êxito no percurso dessa tramitação, e em setembro desse ano a nossa legislação foi aprovada. Então nós temos em Belo Horizonte uma lei que reconhece o cuidado remunerado e não remunerado como um direito, sendo aí, né, uma estratégia pioneira no país de reconhecer em legislação o cuidado como trabalho e o cuidado como um direito. E nós temos ali, na nossa legislação também, a direção da nossa concepção de cuidado, que é aquele cuidado que mantém a sobrevivência, que mantém a dignidade, que satisfaz as necessidades materiais, físicas, psicológicas, né, que todos os seres humanos precisam para se manterem vivos.
E nós temos também o nosso público prioritário, que nós direcionamos na nossa legislação, que são pessoas idosas, pessoas em processo de envelhecimento que se encontram em situação de vida nas ruas, pessoas com deficiência, pessoas com transtorno ou sofrimento mental, crianças na fase da primeira infância e uma perspectiva inovadora na nossa legislação, que é de reconhecer as pessoas que cuidam de forma remunerada ou não, também como público prioritário, pensando a dimensão das interseccionalidades. As mulheres, em sua grande maioria, sem escolarização, sem oportunidades de ingresso no mundo do trabalho, que são ali as principais cuidadoras, que mantêm a vida e a sobrevivência dos membros mais dependentes de suas famílias, e o que isso gera de impacto, de desigualdade social, de desigualdade de gênero, e como a gente pode fazer esse enfrentamento. Para organizar a nossa lei, para ela ser implementada, né, foi sancionada em setembro, e para ser implementada a gente está trabalhando com 4 eixos: transformação cultural, o eixo 2, estrutura de oportunidades, o eixo 3, profissionalização do cuidado, e o eixo 4, a rede municipal do cuidado, de cuidados na nossa cidade, para que a gente construa uma estratégia direcionada a BH, a cidade que cuida, para que a nossa cidade seja reconhecida e que tenha ações convergentes das diversas secretarias temáticas para colocar a política municipal do cuidado conforme a legislação, que ela se torne concreta em suas dimensões, tanto de proteção quanto ao público que requer cuidados, mas também as pessoas que cuidam, e como eu disse, em sua vasta maioria, as mulheres. Então, a gente compartilha a nossa experiência com grande alegria aqui, e agradecemos imensamente à FNP e ao Instituto Alziras por essa oportunidade, e agradecemos muito a vocês por poderem, né, por terem nos selecionado para que a gente pudesse compartilhar a nossa prática. Muito obrigada. Obrigada, Simone. E agora, então, eu convido Fátima Bonifácio, da equipe do NAPA de São Paulo, com o projeto Programa Operação Trabalho Mães Guardiãs. Boa Fátima. tarde a todos. É um imenso prazer, né, de estar participando, né, desse projeto. A gente vem de uma ação que começou pequenininha lá depois da pandemia, né, com mães que faziam higienização nas unidades educacionais, e foi ampliando isso, porque depois da pandemia, a gente, enfim, essas crianças foram evadindo da escola, e por N razões, né? Depressão, enfim, problemas na comunidade, e com isso, esse programa, que é um programa maior, né? Ele é um programa que é Operação Trabalho, esse é um braço do programa que traz as mães guardiãs nesse trabalho de garantia dos direitos das bebês e crianças e adolescentes de permanecerem na escola. Então, isso é a garantia do direito que essas mulheres vêm trabalhando na busca ativa, ou seja, de todos os dias saber quais crianças estão faltando, elas fazem as ligações, ou elas vão na casa, procuram saber o motivo dessa falta, se ela é recorrente, e o que está acontecendo, e o que essa família pode estar contribuindo para que essa criança retorne para a unidade. Então, esse é um braço, são mulheres da comunidade, esse é o grande desafio, o grande desafio é fazer com que essas mulheres adentrem nesse cotidiano das crianças, para elas poderem retornar para a escola. É um grande desafio, porque o adolescente vem de N questões aí, e que precisam ser dialogadas, enfim, com a família, e a importância desse sujeito na unidade. Então, é um trabalho que hoje nós começamos com 78 mulheres, hoje a gente tem 3.500 mulheres que fazem a busca ativa, e mais, que
de hortas comunitárias também, é um outro braço, né? Mas esse da busca ativa são 3.500 mulheres nesse momento. Nós não atingimos todas as unidades, mas grande parte, e que elas vêm fazendo esse trabalho de busca ativa na sua região. Então, elas são da comunidade local, então elas conhecem as famílias, elas vão nas casas e fazem o questionamento: por que essa criança não foi para a escola? Ela precisa ir, enfim, porque é um processo de aprendizagem e, acima de tudo, de garantia de direito. Então, hoje tem sido um avanço bastante interessante, porque elas estão se vendo empoderadas, né, com essa conquista de entrar no mercado de trabalho, de ir buscar outros processos, né, de aquisição para poder se manter e conquistar e estudar, que eu acho que é o maior benefício está aí, que elas estão indo para estudar, para fazer outras coisas. Então, um grande avanço desse programa tem sido também esse empoderamento dessas mulheres e um empoderamento para elas entrarem no mercado de trabalho. Acho que é isso. Obrigada, Fátima. Eu vou convidar agora, então, representando a ONU Mulheres Brasil, né? A ONU Mulheres foi o parceiro programático que participou do júri e selecionou essas práticas de cuidados. Vou convidar Lívia Salles, gerente de projetos da área de participação política e governança, para comentar as práticas selecionadas. Olá, boa tarde a todas, a todos. O meu nome é Lívia Salles. Como a Aline falou, eu sou gerente de projetos da área de participação política e governança na ONU Mulheres no Brasil. Eu queria agradecer o convite para estar aqui hoje. A gente tem contribuído mais diretamente, né, para esse projeto como parceira programática no eixo de cuidados, e foi muito interessante ter a possibilidade de conhecer em mais detalhe todas essas várias experiências que se inscreveram para, né, como boa prática, e que a gente teve a oportunidade de analisar. Então, eu queria começar parabenizando a Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas e o Instituto Alziras, né, por essa iniciativa de construir a plataforma Mais Iguais, que, como a Aline disse lá no começo, ela não é só uma plataforma, ela é uma caixa de ferramentas e ela precisa ser encarada dessa maneira. Parabenizar também todas as prefeituras que se inscreveram com as suas iniciativas, né, tanto pela sua mobilização em torno desse tema dos cuidados e também pelo comprometimento com a promoção da igualdade de gênero. E, finalmente, parabenizar as iniciativas selecionadas, né, de Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Abaetetuba, pelo seu trabalho transformador e pela disposição de compartilhar as experiências que estão tendo, não só, né, contando tudo que elas estão alcançando, mas também todo o processo de construção e quais têm sido os desafios, porque isso abre uma possibilidade muito potente de diálogo, de aprendizado e de fazer com que a agenda de cuidados ela siga adiante, e isso é muito necessário, a gente sabe. Para a ONU Mulheres, né, o investimento na criação de políticas e sistemas integrais de cuidado é uma parte essencial no caminho para a construção de um mundo com igualdade de gênero. A gente sabe que o trabalho de cuidado, né, seja ele remunerado, seja o trabalho de cuidado não remunerado, ele recai tradicionalmente, primordialmente, sobre as mulheres. Então, para a gente, qualquer estratégia de desenvolvimento que seja desenvolvida, se ela se pretende transformadora da realidade das mulheres, ela precisa trazer essa perspectiva dos cuidados para o centro. A gente tem visto, né, movimentos importantes no Brasil nesse sentido, seja a gente tem visto nacionalmente, né, a construção da Política Nacional de Cuidados, que foi agora na semana passada,
já tinha sido aprovada na Câmara, foi aprovada no Senado e está seguindo para a sanção presidencial, mas tem muitas iniciativas, como a gente pôde ver aqui hoje, né? E, enfim, acho que vamos, considerando que hoje a gente está iniciando uma coisa que pode ser muito maior, né? Temos muitas iniciativas que também são incríveis, inovadoras e que são realmente transformadoras que estão acontecendo em nível local. E elas já estão impactando positivamente as vidas das mulheres, né? Eu acho que entrando mais especificamente nas experiências, né, que a gente observou, teve contato aqui hoje, eu queria destacar alguns elementos que são muito interessantes e que são bastante importantes para a gente pensar em políticas de cuidados, né? A gente ouviu aqui um pouco, através dessas experiências, a gente teve a chance de apontar para esses elementos, né? Então, apontar, por exemplo, para a necessidade de olhar para os públicos que cuidam e para os públicos que são cuidados na sua diversidade, né? Pois as vivências que as pessoas têm, as necessidades que elas têm, não são as mesmas. Então, por exemplo, a Prefeitura de Abaetetuba trouxe uma experiência que é uma experiência voltada para pessoas idosas, né? Uma população que demanda cuidados específicos, que tem necessidades específicas, e também, mesmo olhando para a população idosa, está olhando para a população idosa como população que necessita de cuidados, mas também como uma população que cuida. Então, observar todos esses papéis e observar as interseccionalidades é bastante importante. Outro elemento que eu acho que é interessante também é a gente considerar os efeitos positivos de garantir que as mulheres que cuidam se insiram no mercado de trabalho e tenham acesso à renda, né? Através da experiência de São Paulo, a gente vê que essa é uma das grandes dificuldades que as pessoas que cuidam encontram, né? Essa inserção no mercado de trabalho, a possibilidade de estudar, de estar num emprego formal e como isso pode muito rapidamente mudar a relação da pessoa com ela mesma e a sua realidade. Acho que um outro ponto interessante que a gente pode pensar a partir da experiência do Rio é a centralidade da intersetorialidade, né, para a construção de políticas e sistemas de cuidados que consigam oferecer um atendimento amplo e um atendimento integral, né? Quando a Isabelle estava fazendo a apresentação dela, ela falou sobre olhares complementares, né, de diferentes áreas para uma mesma questão, e esses olhares complementares são o que geram respostas abrangentes e complexas para questões que são complexas, né? E acho que, por fim, a partir da experiência de BH, a gente pode pensar na importância da participação para a construção de uma política, né, que responda às demandas que são colocadas pela população da cidade e também a centralidade, a importância da institucionalização, né, para que as políticas perdurem e para que elas possam realmente gerar as transformações estruturais que elas se propõem a gerar. Eu acho que também um outro ponto a partir da experiência de BH, né, esse esforço de colocar na lei o que se entende como cuidado e a importância de reconhecer o trabalho de cuidado como direito, isso é muito interessante, considerando que uma das principais questões que permeiam, né, os desafios que a gente enfrenta com o trabalho de cuidados são a invisibilidade e o não reconhecimento desse trabalho, né? Que a gente sabe que é um trabalho que estrutura a nossa vida e garante a reprodução da nossa vida. Então, acho que é muito importante que essas iniciativas, né, estejam tendo esse reconhecimento aqui nesse momento, mas que, enfim, sigam aí sendo mencionadas pelo seu pioneirismo, tenham a visibilidade que a plataforma Mais Iguais vai trazer, para que possam inspirar outros municípios, né, a seguir por esse mesmo caminho, que eu acho que é o caminho que vai conseguir promover a construção de cidades realmente mais justas, democráticas e igualitárias para todas e todos. Obrigada, Lívia. Eu vou convidar agora a Renata Malheiros, é a representante do SEBRAE,
que a gente já apresentou, Renata, as práticas selecionadas por empreendedorismo, tá? Foi apresentada. Renata, você me escuta? Tá, tá na Sim, estou sala? escutando bem. Estou sim. Ah, sim. Já foram apresentadas, então, tá? A prática Casa do Empreendedor Itinerante, Mulheres Protagonistas, de Francisco Morato, Mulher Salvador, Prática Mulher Líder, de Niterói, e Tá Com Elas, de Recife. Aí, como representando o Sebrae, então, te passo a palavra, já que o Sebrae, né, participou do júri e selecionou essas práticas, para você fazer uns comentários, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Aline, colegas. Estou vendo aqui vários outros amigos também, Marina, pessoal da ONU Mulheres, todo mundo, as ganhadoras, né, das práticas. Como gestora nacional do projeto Sebrae Delas, que é o maior projeto de empreendedorismo feminino do Brasil, que já capacitou milhões de mulheres desde 2019, é uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje, dizer bem rapidamente, primeiro, né, acho que parabenizar. Você tem uma coisa que nós precisamos de boas ideias e de boas metodologias para atacar ainda os desafios que as mulheres empreendedoras enfrentam. Não são desafios fáceis, porque eles são desafios calcados na nossa própria cultura, então eles são enraizados, eles são inconscientes e eles são adquiridos desde berço, né? Isso não é coisa de menina, isso não é jeito de mulher falar, isso não é profissão de mulher. Bom lembrar que os meninos também recebem essas crenças limitantes, só que geralmente são vinculados aos sentimentos, né? Homem não chora, homem não pode demonstrar sentimento, que também é muito ruim quando o homem cresce, fica adulto e não pode demonstrar sentimento. Agora, a boa notícia é que cultura a gente muda com tomada de consciência, com diálogo e com ação. E aí as práticas vêm justamente nesse sentido, de tomada de consciência, de diálogo e de ação. Hoje no Sebrae a gente trabalha muito com as competências técnicas e com as socioemocionais, né? Então, como abrir uma empresa, como gerenciar, como colocar o seu preço, quais impostos que você tem que pagar, como fazer seu marketing, mas também as socioemocionais, que a gente sabe que é aí que geralmente esses desafios culturais, esses preconceitos acabam se aflorando mais. Como falar em público, como vender seu peixe sem ficar com vergonha, como fazer rede de relacionamentos e assim por diante. E a gente sabe que as redes são um antídoto para essas barreiras culturais, para esses preconceitos, para a gente mudar a nossa sociedade. Eu fiz parte, né, da seleção dessas práticas, então tive a oportunidade de me aprofundar mais em cada uma delas e fiquei muito feliz com o resultado. Queria realmente parabenizar. Eu lembro que muitas sempre olham para essa questão do cuidado, né? Então, é muito difícil qualquer metodologia para apoiar mulheres empreendedoras se a gente não pensar nas crianças. Essa é uma coisa que eu escuto direto, né, Renata? Eu não vou nos cursos do Sebrae, não é porque eu não queira, é porque eu não tenho com quem deixar meus filhos. Então, se não tiver um espaço infantil, se não tiver, né? Ou então, Renata, tudo bem, mas você quer que eu vá para o centro da cidade, tomar 4 ônibus, voltar à noite, perigoso, que tal você trouxer a metodologia aqui para o meu bairro, para a minha comunidade? Então, um olhar interseccional, um olhar também de adaptação das metodologias é fundamental. Eu via também a questão dos parceiros, né? Isso também foi algo que me chamou a atenção nas práticas selecionadas, né, parceiros estratégicos que as práticas traziam, prefeituras, enfim, outros organismos também, a depender da prática, a gente sabe que são com as redes que a gente caminha, né, que a gente vai mais longe. Então, estamos, né, ansiosos para poder ver essas práticas serem compartilhadas ainda mais no Brasil inteiro e coloco o Sebrae à disposição também para continuar junto nessa grande iniciativa. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Lembrando, então, para acessarem, né, maisiguais.org, que tem todas as práticas sistematizadas, que é um diferencial, né, da plataforma. E antes de encerrar, então, eu passo a palavra para a Marina Barros, para ela fazer uma breve apresentação sobre quais são os próximos passos, né, do programa Mais Iguais para 2025. Obrigada, Aline. Nossa, muito feliz de estar aqui ouvindo, né, esse resumo de todas as boas práticas que a gente sistematizou, trabalhou, revisou aqui internamente, né? Então, acho que a gente conheceu cada pedacinho, assim, da formulação e agora ver tudo isso num espaço de tempo comprimido foi muito legal. Acho que a gente vai disponibilizar depois esse vídeo nas redes sociais, no canal de YouTube da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. Acho que tem um grande trabalho que é nosso compromisso,
que é disseminar as boas práticas, né? Mais gente precisa acessar e ler esses materiais e aprender com vocês que implementaram as boas práticas, né? Aprender o passo a passo, a gente tem lá, né, um descritivo desse passo a passo. Acho que essa era uma primeira etapa do programa, que era visibilizar o que as prefeituras, o que os gestores e as gestoras municipais já estão fazendo no território, né? Um segundo passo, que é esse que a Aline me pediu para comentar com vocês para o ano que vem, aí é um passo de, então, entender como é que a gente apoia as prefeituras, né? Apoia os gestores, as gestoras, as equipes técnicas das prefeituras, na capacitação, né? Na formação dessas equipes, para pensar em transversalização de gênero raça nas políticas públicas, né? Então, a gente vai promover ano que vem alguns cursos de formação e capacitação, cursos completamente adaptados à realidade dos municípios, à sobrecarga que a gente sabe que todos os servidores, né, as lideranças têm já de trabalho. É um curso muito mais mão na massa, né? Muito mais entendendo como é que a gente qualifica essa questão de dar centralidade para a igualdade de gênero nas cidades, né? Como é que a gente qualifica esse trabalho, qualifica no sentido de aprofundar, né? Aprofundar esse trabalho de transversalização das questões de gênero nas políticas públicas diversas, né? E aí a gente vai ter uma gama de temas que a gente vai poder falar no próximo ano. E aí, avaliando os avanços que as cidades vão fazer, né, os compromissos que as cidades vão ter com essa agenda agora nos mandatos que vão se iniciar agora em 2025. Então, a gente tem uma perspectiva de 4 anos aí à frente, né, de novos mandatos. E aí a gente vai ter um selo Mais Iguais, que a gente está chamando de selo Mais Iguais, né, que é justamente o reconhecimento das cidades que avançam mais, né, que implementam mais, que conseguem, de fato, transformar essa questão numa questão central para os seus mandatos, para as suas agendas, que é uma questão urgente para nós, né? A gente sabe que a gente não vai ter uma democracia plena enquanto a gente não tiver igualdade de gênero, enquanto a gente não tiver mais espaços, mais mulheres nos espaços de poder e tomada de decisão, e enquanto esse não for o compromisso de todas e todos, né? Não só das mulheres, mas dos homens também. Então, acho que esse desafio que a gente se propõe, e a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos se propõe também, com o apoio da Agência Francesa de Desenvolvimento, é o desafio que a gente tem para 2025, né? Transformar esse aprendizado que a gente teve das práticas em formação, em capacitação, e reconhecer novamente as cidades que estão avançando para criar um movimento potente, né, e cada vez mais caudaloso, com cada vez mais cidades nesse compromisso e nessa transformação de ter cidades mais iguais, cidades transformadas, né, pela potencialidade que a gente tem de pensar, dar centralidade para as questões de gênero na formulação das políticas públicas, centralidade para a questão dos cuidados. A gente sabe que a questão climática também tem maiores impactos junto às mulheres. Então, como é que a gente repensa mesmo tudo que a gente vai construir nessa próxima gestão, nesse próximo mandato? Acho que era isso. Estou muito feliz, já vou fazer a minha despedida aqui de vocês. Acho que foi um evento maravilhoso. Me sinto muito recompensada por ter trabalhado tanto nesse projeto ao longo do ano, ao lado de pessoas maravilhosas, uma equipe incrível. Então, agradeço muito, 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 e estamos juntas aí em 2025. Nos procurem também para o que precisar, né? Para qualquer dúvida, enfim, a gente está, como eu falei, a plataforma é um sistema aberto, em construção, em desenvolvimento. A gente quer transformá-la realmente numa ferramenta para que os municípios consigam implementar políticas que tenham como horizonte a igualdade de gênero. Obrigada, pessoal. Obrigada, Marina. Então, agradecemos aqui a participação de todas e todos que apresentaram suas práticas, os parceiros programáticos, pelos comentários e também a todas e todos que acompanharam. Encerramos essa etapa do programa, então, com muita inspiração e esperamos que o compartilhamento dessas experiências motive outros municípios a aderirem à causa da igualdade de gênero em suas políticas públicas. Este webinário será disponibilizado no canal do YouTube da FNP e do Instituto Alziras. Muito obrigada.
Tchau, tchau. Obrigada, Aline, pela sua maravilhosa condução também. Obrigada, viu? Obrigada, Tchau, gente. pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau, Bom final de obrigada. ano, bom Natal, bom Ano Novo. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente. Foi maravilhoso. Obrigada, Tamires. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, Glaucia. Obrigada.